E aí, galera, tudo bem? Bora entender aí com a Juliane Furno, que é economista e doutora em desenvolvimento econômico, o porquê que essa atuação do Campos Neto, essa insistência dele de não baixar as taxas de juros, não tem nada a ver com técnica, e sim tem a ver com mais um ataque à democracia. Ele está dando continuidade às políticas de ataque à democracia lideradas Mas deixa eu te falar, nessa onda ainda que a gente está falando, já puxando um trecho dessa tua resposta, o argumento do Campos Neto e da turma toda que está junto com ele, ganhando essa fortuna sem fazer nada, porque é isso. Gente, nossa inflação 5%, o juro 14%, são quase 10% que você ganha sem fazer nada. Isso, em alguns anos, você dobra. Os rentistas adoram isso. O argumento deles é o seguinte: estamos fazendo isso porque estamos preocupados com o povo pobre. Porque a inflação é o maior imposto do povo pobre, então a gente não está fazendo isso para a gente, não. Tão bonzinho, Campos Neto, muito bonzinho ele. Para concentração de renda. Mostrei aqui no programa, Ju, nos bancos no Brasil, o 0,1% mais rico, não é 1%, o 0,1% mais rico tem mais dinheiro que os 90% mais pobres, dados da Anbima, de agora, mais recente. Então, eles estão ganhando esses juros. Aí a pergunta é, o Campos Neto está fazendo isso porque ele tem uma sensibilidade social admirável e ele está preocupado com o mais pobre? Essa retórica é profundamente perversa. E eu vou falar aqui, mas o que eu vou falar é muito contraintuitivo, porque a gente ouviu a vida inteira que a inflação é o maior imposto sobre os mais pobres. É o maior problema da desigualdade, que os mais pobres sempre sofrem mais com a inflação. Veja, toda a frase que sela um destino, um sempre, ela está destituída de análise mais profunda, destituída de história. Vamos pegar aqui um exemplo. No governo Dilma I, a inflação teve um aumento, ainda sem se distanciar muito da meta, nem do topo de inflação, mas a inflação aumentou. Se você fosse pegar a decomposição da inflação no governo Dilma e ver o que estava pressionando mais a inflação, não eram mercadorias, mas eram serviços, especialmente os serviços pessoais. Então, era a empregada doméstica, que estava com o preço da sua força de trabalho mais elevado, a manicure, o encanador. Tanto é que parte das reivindicações em junho de 2013, mas também lá no impeachment em 2015, tinham a ver com Dilma, devolva a minha empregada doméstica. Devolva a minha empregada doméstica. Essa inflação de serviços, ela não prejudica mais os mais pobres. Em boa medida, ela transfere renda. Porque quem presta serviços pessoais são os mais pobres e quem consome esse tipo de serviço é a classe média alta. E outra coisa, a inflação ela é um dos lados de um cálculo. O outro significa poder de compra. Então, se a inflação está maior, mas os salários estão crescendo mais do que a inflação, ela não necessariamente é um problema. Agora, a inflação pode estar baixa e os salários estarem ainda mais baixos. Nesse sentido, o poder de compra está reduzido, mesmo com a inflação baixa. Então, tem outras coisas que precisam ser olhadas. E o mais importante, Edu, é olhar a natureza da inflação, para pensar que remédio que eu vou dar. É olhar por que meu paciente está doente. A inflação, vamos pensar, é uma doença. E aí essa doença pode ser ocasionada por diversos fatores. O Banco Central não faz um diagnóstico. Ele diz que a inflação é sempre resultado do aumento de demanda na sociedade. É como se as pessoas estivessem consumindo muito mais do que a oferta disponível de bens e serviços, ou como se as pessoas tivessem muito dinheiro sobrando, fazendo muita pressão para comprar mercadorias, e isso faz o preço das mercadorias subir. Alguém acredita que isso faz sentido? Numa economia que não voltou a ter o mesmo PIB per capita de 2014, a gente está há 10 anos estagnado? Então, não é, obviamente, uma questão de demanda. A pandemia deprimiu muito os salários, a renda, o desemprego deprimiu. Então, qual é a natureza dessa inflação? Ela é de custos. A inflação é basicamente o preço dos alimentos, que são commodities, né? Basicamente alimentos transacionados em bolsa, portanto, tem o seu valor ditado por oferta e procura global.
Aumentar o juro vai fazer o quê? Chover na lavoura? Aumentar os juros vai fazer os países demandarem menos mercadorias? Não vai. Outra coisa é preço dos combustíveis, né? Ou seja, é a política que a Petrobras fundamentalmente opera e que é o preço do mercado, do barril no mercado internacional. É a taxa de câmbio, ou seja, quanto vale o real frente ao dólar, porque quase tudo que a gente consome ou é importado ou tem componentes importados. Portanto, é um problema do custo das mercadorias, está mais caro, e por isso o preço final vai ser maior, né? O empresário vai tentar repassar esse aumento de custo para o preço final, para ele não ter perda de lucro, ou para não ter o lucro tão reduzido. Nesse sentido, aumentar os juros, quer dizer, resfriar a economia, encarecer o custo do crédito, ajuda em quê? Em nada. O que poderia ser feito? Usar uma caixa de ferramenta que o Banco Central tem. Uma das ferramentas é juros. Agora, ele deveria ter outras ferramentas, como, por exemplo, reforma agrária. É importante para reduzir o preço dos alimentos, uma nova política de preço do barril de petróleo, uma série de outras formas de lidar com a inflação, levando em consideração a sua complexidade. Só que ele taca juros. E aí, para responder a tua pergunta, quando ele usa juros para controlar a inflação, para levar a inflação para a meta, ainda que com o discurso de ajudar mais os mais pobres, ele prejudica mais os mais pobres. Por quê? Porque quando ele aumenta juros, ele deprime a renda. Quando ele aumenta juros, ele inibe o crescimento do emprego, ele aumenta o desemprego. Então, a gente pode, sim, usar juros para conter a inflação de alimentos. Eu acabei de dizer que não, né? Porque não tem como fazer chover. Mas tem uma coisa que os juros podem fazer para reduzir a fila de alimentos. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Bem, reduziu a fila de alimentos. Mas reduziu a que custo? Ao custo humano. Você pode usar a taxa de juros para uma inflação que é de oferta e mesmo assim ter a inflação reduzida. Mas a que custo? A mais desemprego, a mais recessão. Por isso que é uma decisão política. Por isso que mesmo embasado num modelo técnico, ela está sob um arcabouço, um projeto de sociedade, uma visão de sociedade. E isso não pode, porque no fim das contas isso fere a democracia. Porque a gente votou em outubro de 2022, a maioria da população, para ter mais emprego, mais renda, mais políticas públicas. O Banco Central operando dessa forma, ele contribui para ter menos, ou seja, ele está interditando uma decisão democrática, selada nas urnas, que é que tipo de sociedade de política pública a gente quer para o futuro. Perfeito.